Irmãos, eu queria ler com os irmãos aqui em Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 1, a gente vai ler do capítulo 1 até o versículo 13, tá? Evangelho de São João, capítulo 16, aliás, capítulo 16, versículo 1 ao versículo 13. São João, capítulo 16, versículo 1 ao versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: Tenho-vos dito estas coisas, para que não vos escandalizeis. Agora eu vou ler o versículo 26, aqui em cima do capítulo 15, tá? Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estás comigo desde o princípio. Agora eu vou ler o versículo 2, de 16. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todos o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Isto farão, porque não conhece o Pai nem a mim. Ora, estas coisas vos tenho dito, para que quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vou-las disse. Não vou-las disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade: convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vô-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Versículo 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Oremos. Pai Celestial, em nome de Jesus, ó Deus, neste momento, meu Pai, queremos te agradecer pela tua palavra que nós lemos. Ó Deus, ilumina, Senhor Deus, a nossa mente, o nosso coração, através do teu Santo Espírito, Senhor, que é a verdade, para que possamos ser edificados, Senhor Deus, por tua palavra nesta manhã. Em nome santo de Jesus, é que nós te pedimos, Senhor, e também nós te agradecemos. Amém. Obrigado por poder sentar, irmãos. Bem, irmãos, imagine só, se nós, que eu me ponho também junto com os irmãos, já desejamos poder compreender imediatamente a vontade de Deus em nossas vidas, ao atravessar, irmãos, uma situação difícil e mesmo assim estando em boa companhia. Nós podemos lembrar que o Senhor Jesus, quando estava aqui neste mundo com os discípulos, ele avisou os discípulos, dizendo que ele ia para o Pai, ele ia morrer, ele ia ressuscitar dentre os mortos e ia para o Pai. Mas ele não ia deixar os seus discípulos órfãos, sozinhos neste mundo. Ele ia enviar o Consolador, que é exatamente o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo de Deus.
E este Espírito Santo de Deus, ele passou a habitar dentro de todos aqueles que entregam sua vida para Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então é esse Espírito, é Ele que nos consola, é Ele que nos dá força, nos dá ânimo, nos dá coragem em meio às tribulações que nós passamos. Este mesmo Espírito Santo é que nos guia em toda a verdade. É Ele que nos dá o entendimento e a sabedoria para falarmos a cada um como convém, e também aquelas pessoas também que precisam ouvir a palavra de Deus. Este mesmo Espírito Santo, ele também nos ajuda. E mais uma coisa, o Espírito Santo de Deus também, ele nos ajuda também até mesmo quando nós estamos orando, né? Porque nós, como diz a palavra do Senhor, não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo, ele até as nossas orações, ele guia diante do Pai. Então, nosso tema, posso colocar para os irmãos, é como o Espírito Santo nos guia. Como o Espírito Santo nos guia. Irmãos, todos nós enfrentamos circunstâncias desafiadoras em nossas vidas, coisas que nos confundem, né? Nós enfrentamos situações difíceis, situações que nos confundem, situações que nos deixam muito para baixo, muitas das vezes, né? Coisas que são desafiadoras, não somente no nosso meio cristão, mas também até mesmo no meio social, no meio trabalhista, onde nós trabalhamos também na nossa empresa. Nós também enfrentamos situações desafiadoras e situações que nos confundem, mas no final o Senhor, ele está sempre guiando, porque nós sabemos que nós não estamos só aqui nesse mundo, né? Estamos com o Senhor Jesus. Deus, ele nos enviou o seu Espírito Santo para nos ajudar. O Espírito Santo de Deus. E como nós podemos ver aqui no capítulo 16, o Senhor Jesus, ele fala sobre a missão do Consolador. Porque este Espírito Santo, aqui no versículo 13, vamos enfatizar o versículo 13, ele diz que quando vier, porém, o Espírito da verdade, então esse Espírito que está com letra maiúscula é Deus, e ele é a verdade. Então este mesmo Espírito, esse Deus que nós servimos, o Deus Todo-Poderoso que nós servimos, ele nos guiará a toda a verdade. Obrigado, irmão Igor Lohan. Ele nos guiará, irmãos, em toda a verdade. Porque ele não falará de si próprio, mas tudo aquilo que é de Deus, ele fará para conosco, para que nós também possamos anunciar também a graça de Deus àquelas pessoas que precisam ouvir o Evangelho da salvação. Nós podemos citar exemplos aqui na Bíblia, irmãos, de versículos que falam a respeito do Espírito Santo de Deus, do nosso Consolador, né? Nós podemos observar que o Espírito Santo de Deus, ele está perpetuamente conosco. Ele nunca nos deixará sozinhos, nem nos abandonará, irmão. Jamais esse Espírito Santo nos abandonará. Não importa o que aconteça, o Espírito Santo de Deus, ele vai estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esse Espírito que habita em nós, ele nunca, jamais nos deixará sozinhos e jamais nos abandonará. Mas o que faz nós mesmos é que nós entristecemos o Espírito Santo de Deus com as nossas atitudes, que muitas vezes nós cometemos diante do Pai, o pecado que nós cometemos diante do Senhor, nós entristecemos esse Espírito, né? Ficar triste por causa das nossas atitudes, por aquilo que nós fazemos de errado diante de Deus, mas Ele não nos abandona, irmãos. Ele está conosco para sempre, Ele está conosco perpetuamente aqui nesse mundo, e estará conosco para sempre também lá no céu com o Senhor. Aqui em João capítulo 14, irmãos, versículo 16, podemos ver
que fala-se também, né? Diz aqui, João capítulo 14, versículos 16: Eu o rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Está vendo só o que Jesus disse? Que ele estará para sempre conosco. Esse Espírito Santo estará conosco, está conosco, né? Porque ele está em nós, né? Mas aqui o Senhor está dizendo porque naquele tempo ele estava ainda com os discípulos. Ainda não tinha morrido, né? Ainda estava no meio do povo. Mas depois que ele foi ao céu, ele enviou esse Consolador. Por isso que ele falou aqui antes: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, que é o Espírito Santo da verdade. É esse que nós estamos vendo lá em João capítulo 16. Ele diz: a fim de que esteja para sempre convosco. Aí o 17: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. O próprio Senhor, o próprio Jesus, dizendo que ele é o Espírito da verdade, porque ele é Deus. Ele está com os discípulos e estará com eles também todos os dias. Amém? Então esse Espírito jamais ele nos abandonará. Também temos aqui, irmãos, 1 Coríntios 3,16. Só quero enfatizar para os irmãos para que nós possamos ver verdadeiramente o Santo Espírito. É 1 Coríntios, né? 1 Coríntios 3,16. Tá lá na tela, né? Tá ali, ó. 3,16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então aqui, né, o apóstolo Paulo dizendo para a igreja de Coríntios: ó, vocês não sabeis que sois santuário de Deus? Então nós somos, irmãos, também o santuário do Espírito Santo de Deus, né? E ele habita em nós. Efésios 1,13 diz, vamos lá, Efésios 1,13, o porquê que ele habita em nós. Não, acho que não é Efésios 1,13 não. Né? Deixa eu ver aqui. Não é. Por isso que é bom te anotar o versículo, irmão. Mas eu vou ler outro versículo com o irmão até eu lembrar esse daqui. Tá? Não, mas é Efésios 1,13. Será que eu estou errando aqui? Deixa eu ver aqui. Efésios 1,13 tá ali, né? Tá ali, eu acho que eu estava lendo errado aqui. O meu óculos não está ajudando, né? O óculos não está ajudando, não. Pois é, então olha só, irmãos, aí em Efésios 1,13. Em que também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Então, irmãos, quando nós aceitamos Jesus como Salvador da nossa vida, nós passamos a ser selados pelo Espírito Santo da verdade, né? Nós passamos a ser de Deus, nós somos marcados por Deus. E um dia, quando o Senhor vier buscar a sua igreja, aquele que não tiver esta marca não vai subir, né? Só vai subir ao céu aquele que tiver o Espírito Santo de Deus habitado em você, em nós, em cada um, estiver marcado por Deus, estiver selado pelo Espírito Santo de Deus, né? Eu lembro que o pastor Rui Davi sempre falava, dando aquele exemplo, né, sobre selo. Ele falava lá do correio, né, que os correios, quando você mandava aquelas cartas antigamente, né,
era selado com aquele selo naquelas cartas, ninguém podia abrir, somente a pessoa que recebia. Então, assim também é o Espírito Santo de Deus, onde nós somos selados, né, pelo Espírito Santo de Deus, somos marcados por Deus para sempre, nós somos do Senhor, nós somos propriedade de Deus para sempre, irmãos. Então, são muitos exemplos que nós podemos ver sobre o Espírito Santo de Deus. Vamos ver somente mais um, irmãos. 1 João, capítulo 4, versículo 2. 1 João, capítulo 4, lá no finalzinho da Bíblia. 1 João, capítulo 4, versículo 2. Nisto reconheceis o Espírito Santo de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Todo aquele, irmãos, que confessa Jesus como seu Salvador, que creu que Jesus veio em carne a esse mundo, este, recebe, aceita, reconhece, esse tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, passa a ser marcado por Deus, passa a ser selado pelo Espírito Santo de Deus na sua vida. Então, mesmo que você esteja enfrentando uma situação que o faça sentir-se isolado, desamparado ou sem direção, lembre-se que você jamais está sozinho. O Espírito Santo está com você para manifestar a vida de Cristo em você e por seu intermédio. Ele os ajudará a enfrentar cada desafio da força piedosa e vitoriosa. Irmãos, Jesus, o próprio Jesus, onde nós lemos em capítulo 16, de 13 a 14, ele fez essa promessa. Ele diz assim, 13 e 14, ele diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber o que é meu e vou-lo há de anunciar. Amém? Ou maravilhosa bênção para a igreja do Senhor Jesus, para nós que servimos a Deus. Nós temos esse Espírito e Ele não nos abandona. Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Está conosco aqui nesse mundo perpetuamente. O que significa perpetuamente? Até quando nós estivermos vivos aqui nesse mundo. Mas lá no céu estaremos com o Senhor, com o Espírito de Deus juntos ali, para sempre também. Jesus promete, irmãos, este Espírito, porque Ele nos guiará em toda a verdade, porque Ele falará por si mesmo e dirá a nós o que nós iremos anunciar também àquele que não tem esse Espírito Santo de Deus na sua vida, para que ele possa receber também este Santo Espírito. Então, como o Espírito Santo nos ajuda e nos corrige? Como será que o Espírito Santo nos ajuda, nos corrige e nos dirige? Nós podemos também fazer o quê? Praticar, Podemos também ter algo assim pessoal com Ele. E podemos ser também uma pessoa acessível porque o Espírito Santo de Deus está conosco 24 horas por dia, 365 dias por ano. Ele não nos abandona jamais. E também devemos ser confiáveis. Então, não há problema que o qual Deus não possa lidar. Na verdade, o Espírito Santo não apenas ajudará você a transpor pesares e desgostos, mas também usará os fardos que recaem sobre você para ensiná-lo sobre o amor, a sabedoria e o poder de Deus. Então, tudo isso que nós passamos, que nós enfrentamos nesse mundo, irmãos, é para o nosso aprendizado, para que também lá na frente possamos ajudar outra pessoa que estiver passando também por uma situação parecida ou outra situação também que parece também difícil a essa pessoa. Então nós temos, irmãos, exemplos
E devemos seguir esses exemplos em nossas vidas, para que nós possamos nos ajudar uns aos outros também. E este Espírito Santo, ele nos ajuda a fazer isso. Porque o Espírito Santo de Deus, ele é amor. O Espírito Santo de Deus, ele nos dá entendimento. Ele está em nós, ele habita em nós e jamais nos abandona. O Espírito Santo, irmão de Deus, ele adverte dos perigos que nós enfrentamos, né? Muitas das vezes, irmãos, nós, na nossa vida cotidiana, nós queremos fazer as coisas do nosso jeito. Às vezes, acontece que nós não conversamos com Deus primeiro, o que nós iremos fazer, algo que nós estamos planejando na nossa vida, né? E passamos por cima de Deus, então conversamos com o Espírito Santo de Deus, que habita em nós, né? Para que nos guie, para que nos dê uma direção. E às vezes não dá certo, às vezes ficamos até reclamando por que não deu certo, ficamos murmurando e pecando contra Deus. Mas se nós tivéssemos conversado com Deus e ouvido a voz de Deus dizendo: não, você não pode agir assim, você tem que fazer desse jeito, e do jeito de Deus é melhor, né? Deus ele abençoa, mesmo que seja duro, mesmo que não dê certo, mas é do jeito de Deus. Deus não quis que fosse daquela maneira, né? Deus, ele quer que seja do seu jeito, porque é este Espírito que nos guia e é esse Espírito que nos orienta, irmãos, em toda a sabedoria. Então, como é bom, né, irmãos, maravilhoso nós podemos saber que nós não estamos só aqui nesse mundo, né? Estamos com o Senhor, estamos com o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, e esse Espírito, ele mora dentro de nós. É por isso que nós temos que cuidar também deste santuário de Deus, que é o nosso corpo, né? Cuidar do nosso corpo também, o Espírito Santo de Deus, ter aquele cuidado de não pecar com o nosso próprio corpo, né? Deus ele nos adverte em sua palavra, né, que não devemos pecar contra o nosso corpo também, né, porque é o santuário de Deus. E este Espírito de Deus, ele habita em nós e ele se entristece com as nossas atitudes, né? Ele se entristece com aquilo que nós fazemos de errado diante do Senhor. Mas quer ver o Espírito Santo de Deus se alegrar quando nós estamos em comunhão com Deus, quando nós estamos lendo a palavra de Deus, quando nós estamos orando ao Senhor, quando nós estamos buscando a Deus, quando nós estamos buscando o conhecimento da sua palavra, Ele está alegre para conosco e Ele nos abençoará. E no momento certo, irmãos, quando você falar de alguém da palavra de Deus, este mesmo Espírito que habita em você, ele vai te ajudar a falar, a ensinar as coisas, mistérios de Deus que tem na palavra do Senhor. Você vai externar porque ele vai estar te ajudando. Amém? Que Deus aplique, irmão, essa palavra em nossos corações e que não devemos esquecer que o Espírito Santo de Deus, ele está em nós. Não estamos órfãos, estamos com ele para sempre. Ele está conosco para sempre. Estará sempre nos abençoando e nos livrando, nos guardando, nos consolando, nos confortando de toda e qualquer situação. Amém? Amém. Vamos orar. Pai Celestial, em nome santo de Jesus, ó Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor Deus, que nós acabamos de meditar, Senhor. Ó Senhor, estamos lembrando, meu Deus, que o Teu Santo Espírito, Senhor, habita em nós. E se faz necessário, Senhor, nós lembrarmos, porque é a Tua palavra que nos diz, Senhor. E devemos sempre estar lembrando dos Teus ensinamentos, das Tuas palavras, Senhor, para o nosso fortalecimento espiritual, Senhor. Ó Deus, abençoa a Tua igreja, Senhor, Deus, que se fez presente hoje em Tua casa. Abençoa também aqueles, meu Deus, que não puderam estar aqui nesta manhã, Senhor Deus, por algum motivo, Senhor Deus, o Senhor o sabe, Senhor. Se há, Deus, alguém enfermo, sem saúde, Senhor, que não pôde vir, te peço, abençoa, devolvendo, Senhor Deus, a saúde dos amados irmãos. Se há irmãos, Senhor Deus, que não vieram porque não quiseram, Senhor Deus, em Tua casa,
negligenciaram, Senhor Deus, este culto da Escola Bíblica Dominical, Senhor Deus, te peço, abençoe. Que o Senhor venha estar dando força espiritual, Senhor Deus, na vida dos amados irmãos, para que possam vir, Senhor Deus, e ouvir a Tua palavra, Senhor Deus. Porque não devemos olhar para o Senhor, porque o Senhor é o autor e consumador da nossa fé. É ao Senhor que estamos seguindo, é ao Senhor, Pai, que nós servimos, e é ao Senhor, Pai, que devemos honrar, Senhor Deus, todos os dias. Porque, Senhor Deus, o Senhor nos deu o Teu Santo Espírito, e o Teu Santo Espírito, Senhor Deus, habita em nós. E quando nós estamos, Senhor Deus, te louvando, bendizendo o Teu nome, o Teu Santo Espírito se alegra conosco, Pai. Mas quando nos afastamos, Senhor Deus, do Senhor, quando nos afastamos da Tua palavra, quando nos afastamos da comunhão, Senhor Deus, dos cultos, Senhor, o Teu Santo Espírito se entristece com nossas atitudes. Ó Deus, tem misericórdia da Tua igreja, tem misericórdia de nós, Senhor. Nos ajuda, nos fortalece espiritualmente todos os dias, para que possamos continuar firmes, Senhor Deus, servindo ao Senhor, e não, Senhor Deus, abandonar o Senhor, não nos distanciar do Senhor, Pai. Em nome santo de Jesus, leve-nos, Deus, em paz. Abençoa este café também, Senhor Deus, que será servido a nós, Senhor Deus. E não deixe, Pai, que nenhum mal nos faça, Senhor. E depois também, Senhor Deus, abençoa a limpeza, Senhor Deus, que nós iremos fazer na Tua casa. E também, Senhor Deus, o retorno aos nossos lares, Senhor Deus. Eu venho nos livrar, nos guardar de todo mal. Nos dê também uma ótima semana, Senhor Deus, a todos nós. Em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor Salvador. Também te peço pela vida do pastor Júlio, os irmãos estão vindo, eu creio, de volta, Senhor Deus, para Manaus. Guarda os irmãos de todo mal, Senhor, durante todo o trajeto, para que eles possam também chegar em paz também aqui, Senhor Deus, em Manaus, para que à noite, se Deus quiser, estejamos juntos para cultuar o Senhor e meditar também mais uma vez da Tua palavra. Em nome santo de Jesus é que nós te agradecemos, Senhor, e nós pedimos por tudo isso também, assim seja a Tua vontade. Amém, amém. Obrigado, meus irmãos, e vamos para o café agora, né?